Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, eu trouxe aqui para vocês a correção das atividades do primeiro bimestre, tá? Lembrando que vocês têm até sexta-feira para fazer todas as atividades que estiverem pendentes relacionadas ao primeiro e ao segundo bimestre. Depois de sexta-feira, a gente não vai mais receber as atividades porque a gente já vai fechar os diários, tá? Os diários vão ser fechados em relação ao primeiro e o segundo bimestre. Então, fiquem de olho, hein? Aí eu trouxe aqui a correção, essa foi a primeira atividade. Foi uma atividade que dava para explorar cores, vocabulário, geografia, dava para explorar muita coisa. E aí a primeira pergunta é, as cores, ele pergunta as cores da bandeira da Itália. Então, obviamente, eu tenho aqui, né? Já tenho aqui a bandeira, então fica mais fácil ver. Então, eu tenho verde, tenho branco e vermelho. Então, eu tenho green, white and red. Nessa próxima, eu tenho aqui uma foto do Van Gogh, inclusive é um autorretrato, do pintor Van Gogh. E aí eu falo que o Van Gogh, ele era uma pesquisa muito rápida no Google, você vai descobrir que o Van Gogh era holandês, Dutch, que é a pronúncia correta. Na próxima, qual é esse país? Uma pesquisa muito rápida também no Google, você ia descobrir que essa bandeira é a bandeira da Alemanha, ou seja, Germany. Por essa foto, nós temos aqui a Eiffel Tower, né, que é a Torre Eiffel, e que fica em Paris, que nada é mais, nada menos do que a capital da França. E por último, essa outra foto, que é o Atômio, que fica em Bruxelas, e Bruxelas nada mais é do que a capital da Bélgica, certo? Essa segunda atividade, ela era relacionada a pronomes pessoais, também uma revisão de pronomes pessoais. Então, era só você olhar o nome e substituir pelo pronome que fosse correto. Então, eu tenho aqui Antônio, Carlos e José. Nessa primeira, eu já tenho 3 pessoas. Gente, se eu tenho 3 pessoas, obviamente eu vou ter plural. Nem tem muito o que pensar. Pum, acabou. Dei. Na próxima, Suzana. Suzana eu vou substituir por ela, que é she. Peter. Peter eu vou substituir por ele, que é he. The book. The book é o livro. O livro é um objeto, então eu vou substituir pelo pronome it. E na última eu tenho assim. A última era um pouquinho desafiadora, né? Porque, afinal de contas, eu tenho aqui a frase I love you. E aí eu pergunto qual é o pronome objeto nesse caso. Pronome objeto que vem depois do verbo, então vai ser, no caso, a letra B, you. Aqui eu tenho mais uma revisão, mais uma das muitas todas revisões, que foi do pronome, aqui já é o verbo to be, né? A outra que tinha sido o pronome aqui é o verbo to be. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que olhar o pronome para poder saber qual é o verbo. Então, na primeira eu tenho I am. Próxima, she is. Próxima, it is. He is. They are. Pronto. Próxima. Então, é nada mais do que verbo to be, isso é bem rápido mesmo, tá? Nessa próxima, também vamos trabalhar com o verbo to be. Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente vê quem é o pronome para a gente poder saber quem é o verbo. Então, eu tenho George. George eu substituiria por ele. He, então, seria is. Nesse caso, o mais correto seria isn't. They, mesma coisa. O pronome they eu vou vou usar o verbo are. Nesse caso, aren't. She is, mesma coisa. I am, nesse caso correto seria I am not. E para o pronome they, o verbo é are. Fechou. Próximo. Aqui eu tenho 4 pequenos textos. Ao invés de simplesmente eu pegar e encher, colocar umas 20 questões com frases separadas, eu junto elas todas, formo um pequeno texto, e aí eu tenho várias, né, alternativas aí para poder preencher com o verbo to be correto. Então, na primeira eu tenho my name is. Se vocês
pararem e pensarem um pouquinho, as respostas estavam aí, porque eu coloquei a tradução do texto. Então, pela tradução do texto também você poderia colocar, você poderia responder. Então, se eu tenho My name is Catherine. I am 17 years old. I am Australian. Gente, tá aqui, ó. Eu sou australiana. As respostas estavam aqui o tempo todo. Então, eu tenho we are. Aqui, não, antes eu tenho. Deixa eu voltar para começar aqui. My name is Catherine. I am 17 years old. I am Australian. I speak English, but I know Portuguese because my mom is. Minha mãe é brasileira. We are a happy family. Nesse caso, então, eu vou ter aqui na primeira letra A, is, am, is, are. Na próxima da Joana. Na Joana ainda é mais fácil ainda, porque eu tenho aqui, ó, Joana is, que Joana é minha irmã, né? Tá aí na tradução. Ela é. Então, ela é estudante também. Então, ela é, she is. Então, tenho Joana is, she is de novo e we are. Ponto. Eu tenho aqui is de novo, are. Pronto. Próximo. O nome do meu pai é Carlos. Então, my father's name is Carlos. He is not Australian. He is German. E lá no final, he is a doctor. Então, eu tenho is em todos os lugares. Gente, esse nem tinha muito o que pensar, sinceramente. Vamos lá. My mom's name is Lorena, né? O nome da minha mãe é Lorena. Aí eu continuo. She is 40 years old. She was born in Brazil, but we live in Australia. My parents, aí já são os dois, meus pais. My parents are married since 2000. They are very happy. Então, nesse caso, eu tenho is, are. Certo? Próximo. Aqui eu já entro na revisão do presente simples, né? Aqui eu já entro, ainda é revisão. Na verdade, esses 2 bimestres no 8º ano, a gente ainda nem trabalhou com conteúdo novo. É só revisando para te dar a base para o conteúdo novo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem uma atividade relacionada ao presente simples. Então, eu preciso lembrar, nesse caso aqui, nessa primeira atividade, eu tenho afirmativa. Então, eu tenho as 3 pessoas do presente, as 3 pessoas do singular no presente simples. He, she e it. Para essas 3 pessoas, o verbo vem com S no final. Então, eu tenho, she always looks at the radio. The man não é o homem. O homem eu não vou substituir por ele, que é he. Então, he works. The man works in that house. We é a primeira pessoa do plural, nós. Então, se nas outras do singular tem o S, nas do plural não tem. Então, nesse caso é we watch. I é mais um caso onde não tem S, então I live. E na última, na última sim, she opens. Pronto, próximo. Aqui é a mesma coisa, que a gente ainda está trabalhando o presente, só que a gente está trabalhando a negativa. Aí na negativa eu vou trabalhar com don't ou doesn't, sendo que doesn't vai ser para a terceira pessoa do singular, e o don't vai ser para as outras pessoas. Então, é só você saber o que é um e o que é o outro. Se não souber, aí complica. Mas já é para saber. Então, vamos lá. She, se eu vou usar terceira pessoa do singular, he, she, it, eu vou usar o doesn't. Então, vamos procurar. She é terceira pessoa do singular? É. Então, eu vou usar doesn't. Quer ver uma próxima? A próxima. I. I é terceira pessoa do singular? Não. Então, eu vou usar don't.
We, nessa próxima aqui. We é terceira pessoa do singular? Não, é primeira do plural. Então, eu vou usar don't. They é terceira pessoa do singular? Não, é terceira pessoa do plural. Então, eu vou usar don't. She é terceira pessoa do singular? É, então eu vou usar doesn't. Eita! Nossa, gente, essa aqui foi até um pouco demais, né? Empolgação. Vamos lá. Vou colocar aqui. Doesn't. Menos aí. Agora tá melhor. Então é isso. Essas foram as atividades. Foram 7 atividades que formam o primeiro bimestre. Então, lembrando que vocês têm até sexta-feira para entregar as atividades referentes ao primeiro e segundo bimestre. Vamos fechar tudo esse final de semana. Quando vocês estiverem aí assistindo Netflix de boa, vocês estiverem aí, ó, só aproveitando a vida, a gente vai estar aqui ralando, fechando os diários, beleza? Mas aí na segunda-feira, a partir de segunda-feira, a gente já retoma as nossas atividades. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, até a próxima. Saudades de vocês, hein? Beijão.